This is the Flow. Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor e hoje eu vou conversar com o professor Mário Sérgio Cortella. Obrigado por vir aí, cara. Com alegria, uma das coisas que o professor gosta é poder se exibir. Então... Aliás, a gente só trabalha com todo mundo olhando por essa razão, né? Bom, eu dei aula há 7 anos de outra coisa, dei aula de inglês e eu acho que a gente precisa aprender a lidar com isso no fim das contas, né? Porque eu aprendi também que o aluno só aprende quando ele está afim de aprender. Faz parte do nosso trabalho incentivá-lo a querer aprender no fim das contas, né? Mas você é tão gostoso de ouvir, cara, que você eu acho que facilita. Eu tive uma professora de inglês, eu nasci em Londrina, no norte do Paraná, e me mudei com a família para São Paulo com 13 anos. E fui terminar o antigo ginásio numa escola na Rua da Consolação, próximo ao cemitério. Ela está lá até hoje, uma escola pública chamada Marina Sintra. E lá eu tive uma professora de inglês durante 4 anos, chamada Miss Odette. Né? E a frase dela que mais me ajudou na vida era pay attention. Né? Sim, então essa ideia de prestar atenção nas coisas e, portanto, ser capaz, que é aquilo que eu me coloco como uma das coisas gostosas, de traduzir aquilo que se traz na filosofia, né, no campo da ciência da religião, que permite um pouco acolher esse elogio que você faz. Quando diz é tão gostoso, né, o Paulo Freire chamava de gostosura, né, e a boniteza. Ele, como um bom pernambucano, falava da gostosura e da boniteza em relação à capacidade, porque a relação, né, professor-aluno, você como docente que foi, sabe, né? Às vezes as pessoas usam a palavra aluno de um modo equivocado, né? Porque aluno significa, até na origem, a palavra significa quem está sendo nutrido, quem está sendo alimentado, né? E é claro, nenhum e nenhuma de nós termina isso nunca. Quando me perguntam o que você faz, eu digo eu sou um maior aprendiz. Bom, eu fui aprendendo, a vida foi me mostrando que a maioria das coisas que eu acreditava que eu sabia, no fim das contas, tem um outro jeito de olhar que provavelmente também é bastante válido. Depende muito mesmo de quem viveu aquilo ali e tá falando ou tá relatando a experiência e que muitas vezes, assim, isso é perfeito, tão válido quanto o meu ponto de vista, no fim das contas. Isso, uma das coisas boas é que há necessidade, né, Igor, da gente fazer uma separação até entre o que é o relativismo e o que é relatividade. Por exemplo, eu só posso compreender aquilo que você fala em relação ao contexto, à cultura que está situado, à tua formação, aos conceitos que eu carrego. Então, as coisas só fazem sentido em relação a outras, o que é diferente do relativismo. No relativismo vale qualquer coisa. E então, aí eu encaixo. Você pensa assim, eu penso de outro modo, ótimo, as duas coisas são válidas. Não. Uma das coisas mais complicadas na vida é quando a gente não estabelece pontos em que se possa apoiar, né, nossos modos de certeza, de convicção. Então, achar, e com razão, que é relativo é diferente de ser relativista. No relativismo tudo vale, porque é a tua opinião. Né? Se assim fosse, eu brinco sempre, bastaria, por exemplo, fazer uma assembleia, né, no pátio do Hospital de Clínicas de São Paulo e decidir se determinado contágio era vírus ou bactéria. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Lamento, a axiologia, de maneira geral, não permite nem que avião voe. É verdade, é verdade. Bom, antes da gente continuar esse papo aqui, família, deixa eu falar para vocês sobre a Estrela Galícia, que essa cerveja aqui é a nossa cerveja de escolha, que nasce em 1906 e continua até hoje, respeitando a própria essência e a própria independência também. E eu acho que é por isso que a gente se conecta tanto, porque o Flow é meio assim também. Só não nascemos em 1906, né? Se você não conhece Estrela Galícia, você tá perdendo tempo, no fim das contas, aí para curtir o teu evento esportivo, por exemplo, ou num churrasco com a tua família. Da próxima vez que tu for no mercado, se você não conhece, experimenta Estrela Galícia, que eu garanto que você vai gostar muito. É a nossa cerveja de escolha aqui. Quando a gente chega numa sexta-feira aqui e vai rolar um happy hour, a gente tem um bar aqui que a galera vem pra cá, a gente troca ideia, toma uma cerveja e fica ali vivendo um momento entre amigos. Então, na tua casa aí, se você for fazer um momento desse, considere Estrela Galícia da próxima vez, porque além de ser uma cerveja incrível, também tem valores e princípios que se alinham bastante com o que a gente acredita aqui, tá bom? Então, conheça mais aqui, tem um QR Code, tem o link aqui também na descrição para você saber um pouco mais sobre Estrela Galícia, tá bom? Se você quiser
Não, cara, se você for criança, não pode beber. É só para maiores de 18 anos. É para beber com responsabilidade também. E se beber, não dirija, tá? Isso é muito importante. Se quiser mandar uma mensagem pra gente, fica à vontade. Tem o QR Code aqui do LivePix e o link na descrição também. Vai que faltou falar de alguma coisa aqui ou você tem alguma dúvida específica, manda pra gente que a gente vai ouvir aqui com vozinha de inteligência artificial, tá bom? Então fica à vontade. É no final do programa. E aí a gente vai saber o que tem na cabeça de vocês também. Professor, cara, a gente tá vivendo uma época de hiperexposição de informação mesmo, assim, o tempo inteiro a gente é bombardeado com uma porrada de coisa o tempo inteiro e a gente, inclusive, fica meio distante do que a gente considerava. Bom, você vai lembrar de uma época que não tinha tudo isso e a gente podia ficar, inclusive, entediado. Hoje, a gente está o tempo inteiro sendo bombardeado, a gente está o tempo inteiro recebendo coisas que a gente talvez nem queria muito, mas no fim acaba recebendo e aqueles 20 segundos que você vai ficar nas redes sociais antes de dormir acabam sendo as 2 horas mais longas do seu dia. Essa é uma frase do Jean.